Sousa Carvalho, subdiretor do Público, está já aqui ao meu lado. Pedro, bom dia, bem-vindo. Como estás? Esta questão que a Cândida dizia é a grande dúvida agora. Como é que o Parlamento grego vai aprovar este acordo alcançado esta manhã? Muito provavelmente, em termos de se o acordo passa ou não no Parlamento, eu acho que aí Alexis Tsipras não terá eventualmente muitas dificuldades. Porquê? Porque mesmo na eventualidade muito possível de haver algumas dissidências dentro da própria coligação, nomeadamente em relação à direita radical e à ala mais à esquerda do Syriza, Alexis Tsipras sabe que conta com o apoio dos partidos, digamos, da ala mais ao centro, nomeadamente da Nova Democracia, do PASOK e do Topotami, o Partido do Rio, portanto, que já disse qualquer que seria o acordo. Disse isso, que ia estar ao lado do Governo. Precisamente, ou seja, em termos de passar de um Parlamento, eu não tenho muitas dúvidas que vai passar. Agora, em termos políticos, para o futuro do próprio Alexis Tsipras, eu acho que é muito difícil, porque acho que o que aconteceu hoje foi praticamente uma quase total capitulação. Estamos a falar de um líder político que há 5 meses atrás ganhou umas eleições com base em promessas eleitorais de acabar com a austeridade, de cancelar todas as privatizações. Esse mandato que ele tinha ficou reforçado no referendo do domingo passado, quando os gregos, de uma forma esmagadora, rejeitaram a austeridade adicional. E ele agora, digamos assim, vai para a Grécia com um acordo bastante pior do que aquele que foi sujeito ao referendo. Agora, cede a tudo, basicamente é isso. Sim, eu diria que é preciso também notar aqui uma nuance, que é o acordo que foi referendado e que foi apresentado aos gregos era uma extensão do segundo resgate. E Alexis Tsipras pode sempre argumentar que isto aqui não é apenas uma mera extensão. Ou seja, houve necessidade de medidas mais duras porque estamos a falar de um terceiro resgate. E com esse terceiro resgate estamos a falar de mais um cheque de entre 82 a 86 mil milhões de euros. E, eventualmente, isso pode servir de argumento para, digamos assim, amainar as críticas internas que ele de certeza vai encontrar. E achas que é este terceiro resgate que vai resolver finalmente o problema? É muito difícil, ou seja, nós chegamos a uma situação em que a economia grega parece quase um buraco sem fundo. Há pouco, na conferência de imprensa, o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, recordava que entre o dinheiro do primeiro resgate e do segundo resgate, mais este terceiro resgate e mais o perdão da dívida que aconteceu em 2012, o dinheiro que a Grécia já recebeu já supera os 400 mil milhões de euros. É muito difícil conseguir perceber como é que mais 86 mil milhões de euros vão fazer a diferença. E estamos a falar de um país, não é fácil medir a austeridade, mas há uma fórmula de medir a austeridade que é através da redução do déficit estrutural. Estamos a falar de um país que entre 2009 e 2015 baixou o seu déficit estrutural em 20 pontos percentuais. Só para se ter uma ideia, Portugal, no mesmo período, para se ter a ideia do esforço, baixou o déficit estrutural em apenas 7 pontos percentuais. Ou seja, a Grécia fez um esforço quase o triplo do esforço português. E eu não consigo visionar, eu acho que é muito difícil alguém perceber como é que mais austeridade vai conseguir, eventualmente, poder resolver o problema. E a Cândida há pouco também dizia que impacto é que essa nova austeridade vai ter na vida dos gregos. Estão preparados para isso? E é mais austeridade, estamos a falar de mais alterações a taxas do IVA, estamos a falar de mais corte nas pensões, estamos a falar... E talvez a questão até mais humilhante para os gregos é a criação do novo fundo, que inicialmente pensava-se que poderia ter, segundo proposta do Eurogrupo, poderia ter sede no Luxemburgo, mas já se percebeu que a sede, apesar de tudo, vai ser em Atenas, o que não é assim tão mau. Mas, eventualmente, o mais difícil de engolir para os gregos vai ser a criação de um fundo onde vai ser transferido ativos do país no valor de 50 mil milhões de euros, que vão ser durante alguns anos vendidos e cujo valor da venda servirá para abater o empréstimo que eles agora estão a receber. Ou seja, uma espécie de garantia que a Alemanha, a Finlândia e outros países, digamos assim, um pouco mais céticos, de conseguirem reaver de volta o seu dinheiro. Alexis Tsipras, durante a reunião, pelo que saiu cá fora, ele disse duas coisas na altura, que pelos vistos já mudou de ideia, que a primeira, ele não tem esse mandato, e ele tem dúvidas que a Grécia, nesta altura, tenha ativos... Foi dos pontos que mais dificultou este acordo. Não é? E que a Grécia, nesta altura, possa ter ativos que realmente valham 50 mil milhões de euros. A não ser que comece, de repente, a vender ilhas.
E aí se calhar teria. Muito rapidamente, a saída do euro está fora de questão. É uma das boas notícias para os gregos no meio de tudo isto. Precisamente, eu acho que é uma boa notícia para os gregos, uma boa notícia para nós, uma boa notícia para o resto da Europa. É uma medida que chegou, é uma possibilidade que chegou a constar na proposta enviada pelo Eurogrupo, que era um ponto em que havia uma possibilidade de, caso não houvesse este acordo, que acabou por haver a possibilidade de a Grécia ter uma espécie de time-out, ou seja, de um período de ausência da zona euro durante pelo menos 5 anos. Aí, nesse ponto específico, Alex Tsipras disse naturalmente, bateu o pé, claro, não queria sair da zona euro, e ele teve um aliado muito importante, que foi o presidente francês, que disse que essa possibilidade até violava os tratados europeus e era ilegal, e por isso, naturalmente, acabou por cair e nem foi alvo de discussão. E felizmente para a Grécia, felizmente para a Europa e felizmente para Portugal, a Grécia conseguiu chegar a acordo. Agora vamos a ver, retomando ao princípio, vamos a ver se internamente, que é para isso realmente resultar, se o primeiro-ministro grego realmente consegue convencer não só o seu partido, como os próprios gregos a aceitarem esta nova dose reforçada de austeridade. Vamos ver o que segue. Pedro, bom dia, muito obrigado pela tua presença e pelo teu comentário nesta edição da manhã.